Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Hugo Pollo El Carvajal ameaça com novas revelações, diz a mídia venezuelana. A mídia venezuelana, que claro, está na Flórida, porque a de dentro da Venezuela nada pode fazer. A Venezuela do Norte é uma democracia, como a Venezuela do Sul. Aliás, vocês estão vendo o que a The Economist, entre outras revistas e jornais estrangeiros, já estão falando do Dr. Moraes. O Dr. Moraes. Vocês sabem, parte desta mídia independente sul-americana, notadamente venezuelana, colombiana e radicadas lá nos Estados Unidos, estão dizendo que pode estar havendo uma ligação entre o o tempo do relatório do Pedro Vaca, eu vou explicar, e a delação do Pollo Carvajal. Pedro Vaca, vocês sabem, é o comissário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está preparando um relatório após visitar o Brasil para verificar in loco, se está havendo balbúrdias institucionais e estatais contra os direitos, por exemplo, de liberdade de expressão dos brasileiros. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Olha que interessante. Esta matéria é uma matéria que tem os seguintes títulos. É uma matéria, a fonte é um jornalista Casto Ocando. O Casto Ocando tem um canal no YouTube chamado Casto Ocando News. E há pouco postou um vídeo muito interessante, um vídeo onde ele relata e expõe as suas investigações, as suas fontes sobre o caso Carvajal. Ah, doutor, mas uma fonte independente. Porque só restou isso aos venezuelanos, terem fontes independentes, porque tal qual aqui na Venezuela do Sul, lá na Venezuela do Norte, o consórcio de mídia só fala o que o Maduro lá do Sul fala e quer que se fale. Ele diz, El Pollo Carvajal ameaça com novas revelações. Vamos ouvir. Na verdade, ele faz um apanhado daquilo que neste ano 2025 foi vencendo e será o cronograma do processo do Pollo Carvajal nos Estados Unidos. Vamos ouvir aqui o áudio original desse Casto Ocando e, à medida em que for necessário e interessante, eu farei pequenas intervenções, traduzindo inclusive o pequeno trecho do castelhano. Vamos lá, vamos ouvir as notícias do Pollo Carvajal. Vamos ouvir com atenção. Para el 23 de junio de 2025 está pautado el inicio del juicio contra Hugo El Pollo Carvajal Vaca. Ele diz, como eu já noticiei aqui, para o dia 23 de junho deste ano está marcado o início do julgamento de Hugo Pollo El Carvajal. Bom, quando ele diz início do julgamento, na verdade é a fase, vamos dizer assim, processual propriamente dita. Essa audiência do dia 23 é importantíssima. Vocês sabem que a jornalista brasileira, né, a Robson, já mencionou que para este dia 23 de junho, na verdade, a ocasião será aproveitada para a homologação do acordo de delação premiada, já acertada entre Pollo Carvajal e a promotoria do Distrito Sul de Nova York. A sonhada e esperada delação de Pollo Carvajal. Mas como eu disse, vamos verificar aqui este percurso que, em tese, estava previsto para ser aí caminhado pelo Dr. Carvajal nessa sua presença nos Estados Unidos. Ex-jefe de inteligencia del régimen venezolano, quien en el banquillo de los acusados
del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Está dizendo que o Carvajal é ex-chefe do Serviço de Inteligência do regime venezuelano e agora está sentado no banquilho dos réus, no banco dos réus, lá no Distrito Sul da Justiça Federal de Nova York. Enfrentará cargos por narcoterrorismo. Existem altas... As acusações que ele responde, todos sabem, são cargos, ou seja, são acusações por expectativas sobre este caso, sobre todo por toda la información que podría hacerse pública sobre las operaciones ocultas de la dictadura de Chávez. Por que se tem tanta, segundo esse jornalista independente venezuelano, por que se tem tanta expectativa? Por que se tem tanta ansiedade em saber o que virá das revelações do Pollo Carvajal? Porque ele tem informações preciosíssimas das articulações, das conexões do regime de Maduro com outros países e políticos sul-americanos e até fora da América do Sul. Maduro con el narcotráfico, donde Carvajal participó activamente, según investigaciones federales. La defensa de Carvajal Barrio insiste con el argumento de que el Pollo estaba protegido en su carácter de ex representante de un gobierno extranjero cuando fue detenido y por lo tanto gozaba de un privilegio de inmunidad soberana que de aplicarse lo libraría o lo podría librar de enfrentar la justicia estadounidense. El 3 de fevereiro de 2025... Bom, o que ele está dizendo aqui, isso é importante. Uma das linhas de defesa, a chamada defesa indireta, ou seja, sem querer atacar o mérito, sem fazer defesa direta, uma das defesas como teses processuais que a defesa do Carvajal está fazendo é o seguinte: olha, ele como ex-representante de um país estrangeiro, ele tinha imunidade, é estranha essa imunidade, e portanto, imunidade diplomática, vamos dizer assim, e portanto não poderia ter sido preso da forma como foi preso na Espanha, antes inclusive de ser deportado aos Estados Unidos. Chama-se isso de defesa indireta, onde a defesa não ataca diretamente as acusações de mérito, fez ou não fez, e sim ataca os penduricários, ataca, por exemplo, a desconformidade às formalidades exigidas pelas diferentes leis. Robert Feitel, en representación de la defensa de Hugo El Pollo Carvajal, remitió al juez del caso Alvin Hellerstein del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una comunicação para solicitar uma prórroga de uma semana para a presentação. Veja, ele está dizendo aqui que já nesse ano, no início de fevereiro, a defesa apresentou requerimentos ao juiz do caso para pedir um primeiro adiamento para uma data após para que esse ato inicial processual fosse realizado uma semana após o previsto. E aí ele vai começar a falar aqui dos movimentos da defesa. De la defensa en el caso de Estados Unidos contra Hugo Armando Carvajal Barrios. Los abogados pidieron una extensión hasta el 10 de febrero de 2025 en razón de una consulta con la Fiscalía que podría evitar la necesidad de solicitar una prórroga adicional. Olha que interessante. É o que eu venho dizendo para vocês sobre o caso do Hugo Pollo Carvajal. Por que isso, meus amigos? Porque é óbvio que desde o início estava traçada a grande possibilidade de se haver este belíssimo negócio jurídico, segundo alguns, ou este condenável negócio jurídico, segundo os outros, que é a delação. Que é a delação, a colaboração premiada. Eu disse, olha, está com cara de que haverá, porque o Pollo Carvajal tem muita informação. Então, o que é que ele está trazendo à tona aqui? Que, bom, assim que o Pollo Carvajal foi deportado aos Estados Unidos, bom, ali tem isso, então, os trâmites, devagar, bom, aí começa em relação à fase processual da situação, a defesa vai
e apresenta um requerimento para que um primeiro ato a ser realizado já numa sequência pré-determinada fosse jogado uma semana mais para frente. E por quê? Qual foi o fundamento? Qual foi o fundamento da defesa? Quais foram os argumentos para que o juiz aceitasse esse adiamento por uma semana do ato previsto para uma semana antes? Disseram os advogados: veja, doutor juiz, estou fazendo esse requerimento e o próprio Ministério Público não há de se importar, há sim de concordar, pode pedi-lo para se manifestar, porque na verdade vem a calhar, porque nós da defesa estamos conversando com o Ministério Público para ver se é possível fazer uma delação. É isso aqui. De la fecha del juicio, que para el momento de la solicitud estaba programada para el 23 de junio de 2025. La defensa informó al juez que la Fiscalía no se oponía al pedido de prórroga de una semana con la condición de que se le concediese una extensión hasta el 12 de marzo para presentar su propuesta. Finalmente, el magistrado aprobó el pedido el pasado 4 de febrero. Ese día, 4 de los fiscales federales, entre ellos Nicholas Bradley, Kaylan Lasky y Kevin Sullivan, presentaron ante el juez Hellerstein su propuesta de calendario para el juicio contra Hugo Armando El Pollo Calderón. Bom, e na sequência, o Ministério Público próprio disse que não se opunha, e o Ministério Público tratou de apresentar uma proposta de calendário, né, para os atos que seriam e serão praticados no processo do Pollo Carvajal, né? Carvajal Barrio programado para iniciar el 23 finalmente de junio de 2025. El cronograma propuesto por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es el siguiente: el 24 de abril de... Aqui lá vai, então. Inicialmente, então, o Ministério Público Federal que atua no Distrito Sul de Nova York, onde está tramitando esse caso do Carvajal, tratou de apresentar, então, a sua proposta de calendário. Olha, em tal data, senhor juiz, o Ministério Público sugere que seja realizado tal ato. Daí adiante, em outra data tal, o Ministério Público sugere que seja realizado outro ato. E aí, pronto, vamos ouvir aqui. Então, a primeira data sugerida nessa sequência pelo Ministério Público foi uma data em abril. Vamos aqui. 25, entrega de informes de peritos de la Fiscalía. 25 de abril, entrega dos laudos periciais. El 23 de mayo, un mes después, entrega de informes de los peritos de la defensa. Una semana más. Muito bem, então vejam. Já agora, em 25 de abril, seria apresentada todos os estudos periciais da acusação. No início de maio, seriam apresentados, por sua vez, material pericial, etc., documentação da defesa. E aí vai. Tarde, el 30 de mayo de 2025, presentación de mociones in limine, que quiere decir que es la limitación que establecen ambas partes para que se presenten las evidencias adecuadas para... Bom, aí, já para final de maio desse ano, estaria prevista então essa etapa, uma etapa em que as partes ali ajudam o juiz no estabelecimento, vamos dizer assim, dos chamados limites da acusação. En el juicio. Y también solicitudes de instrucción al jurado y preguntas para establecer la idoneidad de cada miembro del jurado para este caso. Luego, el 6 de junio de 2025, presentación de las oposiciones a estas mociones presentadas por ambas partes. Bom, aí 6 de junho as partes apresentariam as suas contestações, se for o caso, em relação às posições anteriores de cada uma das partes, na data anterior. En este caso por la Fiscalía, el 9 de junio, entrega de pruebas documentales y el 16... 9 de junho, oportunidade na qual as partes terão aí a oportunidade de juntar provas
que corroborem com as suas teses. De junio de 2025, conferencia final previa al juicio para abordar cualquier asunto pendiente y asegurar que ambas partes estén listas para proceder. El 14 de marzo de 2025, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron ante el Tribunal Federal una moción clasificada en el caso de Estados Unidos contra Hugo Armando Carvajal Barrio bajo las regulaciones de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada para que los detalles se mantengan en secreto, los detalles de la discusión que se va a producir en este juicio público contra Hugo Carvajal. De este modo, continúa el tema de la información clasificada, un tema que ha sido clave durante todo el proceso judicial del Pollo Carvajal, en el que se manejan datos que el gobierno considera indispensable proteger, pues podría comprometer la seguridad nacional u otros intereses sensibles. Hasta aqui as notícias. Pois é. Então vejam vocês, a coisa está caminhando. Esse cronograma, obviamente, é o cronograma, vamos dizer assim, padrão. Entre mentes, a forma como as partes foram lidando com o estabelecimento desse cronograma deixa aí evidente que, inclusive, como falamos no primeiro requerimento da defesa, e que abordamos aí, deixa evidente que, de fato, a Elisa Robson tem a razão, as fontes dela têm razão. Está em curso um acordo já de delação premiada do Pollo Carvajal. E seguramente, meus amigos, será aí por volta deste final, última semana de junho, que talvez teremos homologado, 23 de junho de 2025, homologado o acordo, dado a conhecimento do acordo ao mundo, e homologado esse acordo de colaboração premiada entre Carvajal e a Justiça dos Estados Unidos. Muito bem, quero dizer ainda o seguinte, alguns têm mencionado por aí que o Pedro Vaca estaria esperando essas tais revelações de Carvajal para, em seguida, substancializar um pouco mais, ou não, ou abrandar, de repente, o seu relatório sobre o modo como estão tratando as liberdades de expressão no Brasil. Isso é interessante. Será que de fato isso está acontecendo? Será que o Pedro Vaca está esperando que de repente não saia nada dessa delação e aí pronto, segue a sua vida e tal? Ou será que está esperando que a delação então essa delação seja uma delação que de fato seja uma hecatombe e não tenha como não ser usada para dar mais substância ainda a um relatório avassalador contra aqueles que estão tomando a liberdade de expressão no Brasil nesse momento. Bom, é isso aí. Deixe o like, inscreva-se no canal. Além disso, compartilhem, deixe comentários sempre, por favor, muito bem educados. Peço a você o seguinte, não esperem pela notificação. Entrem no canal várias vezes ao dia. Não esperem pela notificação. Quero dizer o seguinte, terá certamente aí um link neste vídeo que os levará à loja virtual, onde quem gostou da camisa, que vem me perguntando sempre, a belíssima camisa da Venezuela do Sul, que é uma camiseta de protesto, que significa nós não queremos viver aqui numa Venezuela do Sul. Venezuela do Sul não passará. É um protesto, não é um rendimento, não é uma, que eu digo, não estamos já jogando a toalha, isso aqui é um protesto. Entre então no link, vai estar fixado aí no comentário abaixo, e vocês acessarão a loja virtual, poderão adquirir esta camisa da Venezuela do Sul. Um abraço.